O Brasil é um país que tradicionalmente privilegia as elites. E isso não é diferente quando se trata de transporte. No transporte aéreo, está prevista a isenção de ICMS para os passageiros. Na passagem, eles não pagam ICMS. No caso do transporte rodoviário de passageiros de linhas interestaduais, intermunicipais, o passageiro paga ICMS. Há muitos anos, as empresas aéreas se mobilizaram juntamente com o Ministério Público Federal e conseguiram no STF, através de uma ação que se chama Ação de Inconstitucionalidade, uma decisão favorável para a isenção do ICMS dos passageiros de companhias aéreas, o que é absolutamente justo, natural por uma série de razões. No próprio voto do relator, que na ocasião era o ministro Nelson Jobim, ele manifestava de que o mesmo direito se poderia concluir que teriam os passageiros de transporte rodoviário. Entretanto, como isso não tinha sido solicitado na ação, também não cabia ao STF decidir favoravelmente aos passageiros de transporte rodoviário, já que isso não tinha sido solicitado. Logo depois, as empresas de transporte rodoviário e as entidades patronais do setor entraram com uma ação de inconstitucionalidade no mesmo STF, solicitando esse benefício de isenção do ICMS para os passageiros. É evidente que isso não beneficia diretamente as empresas de transporte, mas reduz uma série de trâmites burocráticos e até do valor da venda da passagem. Por exemplo, as pessoas não sabem que o valor do ICMS é diferente de um estado para outro. Então, na hora de emitir uma passagem, digamos, São Paulo-Goiás, né, São Paulo-Salvador, por exemplo, o valor do ICMS na Bahia é um, o valor do ICMS em São Paulo é outro. Se paga o ICMS da origem, mas se você vai emitir uma passagem de ida e volta, você vai ter que emitir uma passagem com um valor, que é o do ICMS de São Paulo, e quando for emitir a passagem de volta de Salvador para São Paulo, o valor do ICMS é menor, é outro valor de passagem. Então tem uma série de questões que acabam prejudicando operacionalmente também o trabalho das empresas. Bom, essa ação de inconstitucionalidade que defenderia o interesse dos passageiros do transporte rodoviário está há anos tramitando no STF e não tem uma decisão, não entra em pauta para julgamento, para decisão final do colegiado. E é lógico que existem posições favoráveis à isenção e contrárias à isenção, assim como ocorreu com o transporte aéreo. A questão mais importante é que não é apenas uma questão jurídica, já que ela é discutível em qualquer uma das teses. Ela é, acima de tudo, uma questão de justiça fiscal. A maior parte da população brasileira utiliza o transporte rodoviário, tanto em linhas interestaduais quanto intermunicipais. A maior parte das cidades brasileiras, nem 5% das cidades brasileiras são servidas com transporte aéreo e quase que a totalidade dos municípios são servidos pelo transporte rodoviário. Portanto, é fundamental que hajam as mesmas condições para o passageiro de avião e para o passageiro de ônibus. Inclusive, isso não prejudica o passageiro de avião, pelo contrário, o beneficia, porque ele também pode gozar da isenção, se houver essa decisão favorável, do ICMS no transporte rodoviário. E há uma outra vantagem importante que a gente tem que considerar. Quer dizer, além de reduzir o preço, também é uma forma de combater o transporte clandestino, o transporte irregular, que esse não paga os impostos e tem mais uma vantagem comparativa de preço na medida em que não paga imposto, ou seja, que vai sonegar o imposto, fora tantas outras irregularidades que comete. Consequentemente, se desestimula um transporte que tem um índice de acidentes infinitamente superior ao transporte regular. Não que o transporte regular seja perfeito, tem várias deficiências e nós aqui do estradas.com.br, do SOS Estradas particularmente, temos combatido essas questões. Então, para levar a opinião, e seguramente que é favorável da maior parte da população, e a necessidade dessa população pela isenção do ICMS na passagem no transporte rodoviário passageiro, ou seja, nas passagens das linhas interestaduais e intermunicipais, o estradas.com.br vai fazer uma série de matérias e também vai procurar informar aos passageiros, porque a maioria dos passageiros de ônibus desconhece de que existe um benefício para o transporte aéreo, para o passageiro do transporte aéreo, e não existe para o transporte rodoviário. E na medida em que essa população tomar ciência, eu não tenho a menor dúvida de que ela vai se manifestar nas formas que lhe são possíveis para que essa questão possa ser levada
não só ao Supremo Tribunal Federal, que naturalmente é soberano na sua decisão, mas também a todos aqueles que estão envolvidos com isso, no Ministério da Fazenda, nas secretarias estaduais de Fazenda. E as contradições são tão claras, quer dizer, é tão evidente que se privilegia a elite no país, que no transporte aéreo há isenção de ICMS, no trem-bala, que sequer existe e que é um transporte elitista, até pelo preço, passagem em torno de R$200, também já tem isenção de ICMS concedida pelos estados do Rio e de São Paulo, com interveniência da União através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Então, se você concorda de que o passageiro de ônibus tem que ter os mesmos direitos do passageiro de transporte aéreo, se você é a favor da isenção de ICMS das passagens de transporte rodoviário de passageiros, entre em contato conosco, se manifeste. O Estradas vai criar uma série de mecanismos, não só no portal, como até nos pontos, nas estradas aonde param os ônibus, nos terminais rodoviários, para que você possa participar, se manifestar e nós levarmos então aos órgãos competentes, às instituições de governo e do judiciário, em todos os níveis de poder, para que a gente possa levar essa manifestação da sociedade e, acima de tudo, essa informação àqueles que desconhecem de que estão pagando mais do que deveriam, pelo menos do ponto de vista da justiça fiscal. Então contamos com a sua colaboração e esperamos que esse movimento, assim como outros que o Estradas tem realizado, seja favorável à população, seja benéfico para toda a sociedade brasileira.